Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 473 e minguando até 817 dias, 1º de abril de 2025. Quem não assistir aos vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser esta vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo, isso é importante. Eu sempre deixo na descrição um blog que antecede a esse e um blog que antecipe a esse para que vocês possam acompanhar tudo isso que está sendo dito, independente do dia, da hora que vocês estejam vendo. Eu coloco na descrição do vídeo para ter mais uma praticidade para que vocês possam estar acompanhando isso de toda forma. É muito importante que vocês façam o acompanhamento para que vocês possam deixar de ser esta vítima social. Eu também deixo na descrição do vídeo a abertura do título, ok? Para que vocês possam ter acesso com mais praticidade, vocês acompanhem tudo e deixem de ser essa vítima social, ok? Eu faço a leitura de um pedaço de um contexto, depois eu venho com a dimensão Cristo e a dimensão social, sobre a ideologia de uma expressão livre, de você estar expressando, né, de estar fazendo uma expressão livre, né, falar o que já tem na formação de Cristo e o que já é dentro dessa sociedade, ok? E vocês acompanhem tudo, este blog diário ele é uma continuidade, faça isso para que você possa deixar de ser essa vítima social, ok? Vamos então, né, fazer a leitura, né, desse contexto, mas antes eu quero que vocês se inscrevam, né, peço a vocês para se inscrever neste canal e sinalizar o vídeo, isso é importante. E também quero dizer que depois de 4 blogs eu vou fazer uma leitura corrida, além de eu fazer essa que é a expressão livre, que é a formação de Cristo e o que já tem dentro da sociedade, eu trabalho com essas duas formas. Expressão livre, eu leio parte de um contexto e depois eu venho com a formação de Cristo e aquilo que já tem dentro da sociedade, e depois eu venho, no quarto blog que eu estiver fazendo a expressão livre em seguida, aí em seguida eu vou fazer a leitura corrida de todos os 4 blogs, tudo que foi citado nos 4 blogs anteriores, fazendo a leitura deles toda, ok? Este blog é uma continuidade, portanto, se vocês não viram o blog anterior, volta e vejam para que nós possa dar continuidade neste contexto, que ele vai ligar sempre um no outro, ok? Vamos então para a leitura deste contexto e depois nós vamos vir com a expressão livre. A interação do corpo vai explicar a relação entre outros corpos emocionais e que muitas das vezes os vossos corpos emocionais podem contradizer a vossa realidade por causa do tempo, podendo ser isto bom ou ruim, de acordo com os vossos dons espirituais, e que se aplica a trabalhar a sua espiritualidade no tempo de vossas ignorâncias. E com esta realização, o mentor de corpo sempre tem que permitir a consciência se voltar para o seu corpo.
ou pelo bem ou pelo o mal, ou pela o bem de sua realidade espiritual ou pelo mal desta realidade emocional. Esta realidade emocional vai confrontar o tempo presente com o tempo ausente, podendo ser isto bom ou ruim, de acordo com o que acreditamos sobre a evolução do mundo globalizado, ou se quiser pode entender Cristo, né? E sempre por tudo que acreditamos em Deus, a verdadeira realidade de vossos corpos emocionais, e sendo específico a palavra da vida, a verdade na presença do corpo, né? Vamos para a expressão livre, fazer uma expressão livre, ok? Eu esqueci de uma expressão aqui, vou colocar aqui já. Ok. Só para mim não, né? Para mim já deixar é, digitado aqui, para que depois eu possa estar formalizando isso com mais precisão, ok? A interação do. Vamos lá para a expressão livre. Vamos lá. A, esper, a interação do corpo vai explicar a relação entre outros corpos emocionais, que muitas das vezes os vossos corpos emocionais podem contradizer a vossa realidade por causa do tempo. O que eu quero dizer? O nosso tempo, ele é muito ideológico, né? Nesse meio tempo, as pessoas vão interagir a outros corpos e, sem saber, eles vão estar relacionando a ideologia. Por causa de quê? Por causa do tempo que contradiz as nossas realidades. Esse tempo, ele não permite que nós nos realizamos, certo? Porque o que acontece? Por exemplo, hoje nós estamos 2 milênios de anticristo, né? Sendo que Deus, ele parou aqui, né? No corpo emocional Adão, né? Ele parou aqui, que naquele tempo ele estava habitado aqui com o corpo Adão. Então ele parou aqui. Então nós teve mais 2 anos de anticristo, né? De anticristo. Aí, esse tempo, por exemplo, nós perdemos aqui 6 milênios antes deles, por exemplo, 6 milênios no início saindo do quinto para o sexto, então nós teve mais 2 milênios, certo? 2 milênios. Nós estamos no final do sétimo milênio. Então as pessoas, elas poderiam se conscientizar e perguntar, né? Se Deus criou o mundo em 6 dias, como diz a Bíblia significativa, que é, no caso, 6 milênios, né? 6 dias é o equivalente a 6 milênios, né? Tem na Bíblia significativa, tem ela mesma interpreta a Bíblia, né? Tem parte da Bíblia que fala que um dia, né, para Deus é o equivalente a 1000 anos, né? Então, esse é um dos tópicos que a Bíblia mesmo ela vai te dando interpretação de outro, né? Mas aí as pessoas não questionam, cadê os outros tempos, né? Então, 2 milênios, eles estão separados para quê? Para que nós podemos fazer as nossas experiências no corpo, para que nós, de uma certa forma, podemos nos realizar de nossas próprias formas, da nossa própria forma, sem a ideia da palavra da vida. Porque se vier a palavra da vida, nós vamos saber o que é realidade. Agora, quando não tem a palavra da vida, nós fazemos experiência, às vezes até mesmo sem ver, né, por causa da inocência. O tempo, ele é muito complexo quando você não compreende ele. Você começou a entender que o tempo, por exemplo, aí você vai entender tudo que está na profecia, tudo que está nessa Bíblia significativa, você vai entender. Você entender o tempo, você entende a Bíblia significativa. Porque o que separa a tradução dessa Bíblia é a Bíblia significativa. Você entendeu que o tempo tem essa complexidade, então você vai começar a ver, né, a Bíblia significativa de outra forma e vai até conseguir interpretar algumas partes dessa Bíblia significativa, ok? A interação, vamos voltar um pouco para a gente ver o que foi dito, vamos lá. A interação do corpo vai explicar a relação entre outros corpos emocionais, né? E que muitas das vezes os nossos corpos emocionais podem contradizer a nossa realidade por causa do tempo, né? Tudo explicadinho por causa de quê?
Por que que ele contradiz a nossa realidade? Por causa de quê? Por causa do tempo, certo? Eu não tenho consciência em que parte, né, desse milênio que nós estamos vivendo e qual que é, e mais a fundo ainda, nós não sabemos nada sobre os planos evolutivos, né, de Cristo, que Deus formou em Cristo, né? Que de uma certa forma a gente não ficou com acesso a essas ideias. Todas as pessoas que são criadas na família tradicional, na família tradicional, religião, né, ideologia, política, tudo que foi envolvido neste tempo foi um tempo que, para a gente, vamos dizer isso, para que a gente possa fazer experiência, entenda isso. Podendo ser isso bom ou ruim, de acordo com os vossos dons espirituais. Que eu falo? Por que podendo ser bom ou ruim? Eu vejo que muitas pessoas, mesmo não tendo essa realidade da formação de Cristo, não tendo consciência, não tendo o conhecimento de nada, eles conseguem fazer uma coisa boa, porque, né, de uma certa forma, eles têm uma praticidade para fazer um relacionamento, eles lidam muito bem com isso, mesmo não tendo conhecimento. Eu sempre digo que não precisa de conhecimento para você saber o que que é certo, né? Simplesmente você vê, né? Aquilo que você não quer que faça a você, não faça ao outro. Simplesmente é isso. Não precisa de conhecimento para você saber disso, ok? E que se aplica a trabalhar a sua espiritualidade no tempo de vossas ignorâncias, né? Todo mundo é ignorante, mas então você conseguiu trabalhar a sua espiritualidade, você vai desenvolvendo junto com a sociedade. E com esta realização, o mentor de corpo sempre tem que permitir à consciência se voltar para o seu corpo emocional. O que que eu falo com isso? Olha, nesse tempo, todos os nossos espíritos, ele vai cair na imagem do corpo, né? Precipitando as nossas consciências para fora, para o mundo. Quando você permite que ele volte para o seu corpo emocional, ele vai ganhar uma consciência de realidade, de realização. É como se você tivesse conhecido o que que é a palavra da vida, que é a verdade na presença do corpo. Que vocês passaram a conhecer isso a partir desse blog diário. Ninguém nunca falou sobre isso, eu nunca vi ninguém falando sobre isso. Ou seja, se você estiver acompanhando esses blogs diários, então você já sabe o que que é a lei de Deus, o que que é a palavra da vida, né? É falar a verdade na presença do corpo, dar uma realidade para esse corpo emocional e relacionar ele à sua sociedade. Quando você não consegue fazer isso, que a sociedade está muito negada, você pelo menos guarda a lei de Deus. Tenha uma consciência, seja um conservador. Aí, se sendo um conservador, você vai ter noção de todas as coisas e vai poder relacionar bem a sociedade de todas as formas. Você tem ciência disso, você não vai ficar perdido, certo? É só você ter consciência da sua realidade, então você consegue fazer qualquer coisa boa para si e para outras pessoas igualmente, ok? E com esta realização, o mentor de corpo sempre tem que permitir à consciência se voltar para o seu corpo, ou pelo bem da sua realidade espiritual, ou pelo mal desta realidade emocional. Esta realidade emocional vai confrontar o tempo presente. Por que que eu falei que essa realidade emocional vai confrontar o tempo presente? Porque o tempo presente, ele é o próprio conflito social, de eu não conhecer o tempo, do lugar onde eu estou, no milênio e tal, por eu não ter interpretação no tempo, eu não ter interpretação sobre as coisas de Cristo, da formação de Cristo, então eu vou ficar perdido, a sociedade vai ficar toda perdida. Então, por causa de quê? O tempo. É o tempo que faz a confusão. Quando vocês têm noção do tempo, então você vai entender todos os processos que você se realiza antes do corpo emocional e que você se realiza, que você entrega essa realidade ao seu relacionamento social depois do corpo emocional. Aí você não tem essa realização, você está na imagem do homem, você está falsificado. Por causa de quê? Você não sabe o que é antes, não sabe o que é depois. Não sabe o tempo presente, não sabe o tempo futuro, né? Sobre aquilo que nós vamos passar, né? O tempo do fim, por exemplo, que hoje ele é o fim.
o tempo futuro, né, que todo mundo relaciona o futuro de uma forma, o passado relaciona o passado de uma forma ideológica. E nós estamos presos porque esse corpo emocional ficou preso no tempo, né? O corpo de Adão ficou preso no tempo, ele como se tivesse ficado parado. Vê, tudo que vocês fazem em nome de alguém, de um corpo emocional. Por exemplo, que hoje ele vem como o nome Jesus, né? O conflito, os nossos conhecimentos, certo? Nada de realização, porque se fosse uma realização, seria a palavra da vida. E quem representa a palavra da vida é Emmanuel. Então, se você não tem essa realização, então nós fala ou de Jesus, ou do Jesus do Cristo, né? Ou do Jesus maior ou do Jesus menor. Jesus menor é a consciência de cada corpo desabitado, que estão precipitados no tempo. Na mesma hora que eles estão precipitados, eles estão voltando no tempo, eles estão voltando. Quando é que eles ficam precipitados? Quando eles vão buscar o seu interesse dentro da sociedade, quando eles vão desejar uma coisa dentro da sociedade, aí eles vão lá buscar e ver a sociedade tudo negado, aí eles voltam para o seu corpo frustrado, né? Para volta a sua consciência para dentro do seu corpo. Como eu tenho dito antes, você saiu, aí você frustrou, aí você volta. Poxa, a realidade é essa, né? Eu caí numa pirâmide, sendo que o real mesmo é trabalhar, né? Entendi. Então eles vai, precipita para querer uma coisa, ele vai lá na sociedade, a sociedade negou ele volta para ter realização nesse corpo, porque é como se ele entendesse a sua realidade. Não é como, né? Sempre quando a pessoa vai na sociedade, busca alguma coisa, ele volta para seu corpo frustrado, ele volta frustrado, ok? Ou pelo bem dessa realidade espiritual, ou pelo o mal desta realidade emocional. Esta realidade emocional vai confrontar o tempo presente com o tempo ausente, né? Sempre é isso, do jeito que eu estava tendo dito, né? Você vai na sociedade, você vai, deseja alguma coisa, você vai lá e busca o tempo presente. É o tempo que você quer se realizar, é o tempo que você quer se promover dentro da sociedade, né? Aí ele vai confrontar essa ideia com o tempo ausente, porque, de uma certa forma, ele saiu e deixou a sua realidade do lado. Ele deixou a sua realidade aqui. Ele saiu para buscar alguma coisa, aí esse tempo ele fica ausente, né? Aí não temos realização. O tempo ausente, ele vai explicar que nós não temos realização. Já que a verdade é a palavra da vida na presença do corpo, se nós não temos essa consciência, nós estamos ausentes, nós não estamos com nossos corpos presentes, nós estamos representando apenas uma imagem, né? Que muitas vezes é emocional, e essa imagem ela pode ser, né, um avatar, uma marionete da sociedade. A sociedade diga as coisas para vocês, vocês vai lá e se realizam do jeito que ela quer dizer, sem ciência, sem nada. Pode dar certo, pode dar errado, eu não sei. Aí vocês entendam, às vezes dá, às vezes não. E podendo ser isto bom ou ruim de acordo com o que acreditamos sobre a evolução do mundo globalizado, né? Tudo aquilo que nós acreditamos sobre a evolução do mundo globalizado. O que eu falo acreditamos? Hoje é possível as pessoas ver os astros, né? Os movimentos dos astros dentro da sociedade, com música, né? Todo tipo de ideologia e tal, né? Aí quando vocês começam a ver essas proezas, que a formação de Cristo existe, que ela é uma realidade, aí isso pode ser bom, né? Deus de que vocês não entrem com seus corpos em crise, né? Que vocês não façam confusão aí e tal, né? Não faça nada, né? O que, né? Vamos voltar aqui. De acordo, isso pode ser bom, podendo ser isto bom ou ruim, de acordo com o que acreditamos sobre a evolução do mundo globalizado. Nós estamos passando por um processo evolutivo, nós podemos enxergar esses movimentos pelos astros que estão se movendo dentro da sociedade, ok? E aquilo que nós acreditamos, é ela que vai dar a nossa consciência se isso foi bom ou ruim. E sempre por tudo que acreditamos em Deus, né? A verdade, a verdadeira realidade de vossos corpos emocionais, né? E sendo específico a palavra da vida, a verdade na presença do corpo, né? Toda a realidade, mesmo você não tendo ciência de nada, você pode ter consciência naquilo que é real para você. Você pode relacionar isso de várias formas, certo?
pode, né, tem vários tipos de você relacionar isso, certo? Vamos então para o próximo contexto. A palavra da vida não pode explicar as duas testemunhas, senão o que estiver à direita deste corpo emocional, sendo uma das. Isto explica que a palavra da vida é apenas uma consciência da vida, sendo que as duas testemunhas vai explicar o que estiver à direita deste corpo emocional, a consciência da vida, e que estiver à esquerda deste corpo emocional, a consciência deste corpo emocional, para representar uma ideologia espiritual de cada corpo em específico, e de forma que as duas testemunhas podem ganhar uma realidade emocional na formação de Cristo. Isto explica que a verdade do interior do corpo não aplica à falsidade do exterior do corpo, e nem o exterior à realização desta realidade e tudo que estiver no interior do corpo. Vamos para a expressão livre, vamos lá. A palavra da vida não pode explicar as duas testemunhas. Por que eu digo que as palavras das vidas não podem explicar as duas testemunhas? Porque as duas testemunhas de Deus é uma espiritualidade. É como se. Não é como, é essa divisão aqui, essa testemunha. No interior, por exemplo, se você quiser ser bem espiritual e bem radical, você pode colocar que as testemunhas verdadeiras de sua é que Deus está no seu interior, né? Que Ele criou você a origem, é Cristo o Cristo e a glória de Deus e o Cristo, as duas testemunhas, porque é Ele, no interior nosso corpo, Deus vai estar sendo gloriado com nós. Isso é a primeira testemunha, a consciência da vida, e sendo a nossa própria espiritualidade. Não tem ninguém que é testemunho do outro, não. Não existe isso, não. Né? De uma certa forma, não preciso de testemunho. A não ser que nós estamos passando por um processo de julgamento e tal, né? Fazendo uma demonstração, criando uma ideologia sobre essa espiritualidade. Pode dar certo, ok? Mas no interior nosso é a nossa espiritualidade, nós estamos conservando a nossa origem. E no exterior é a nossa espiritualidade da mesma forma. Eu ter consciência naquilo que eu vou entregar ao meu relacionamento social e eu ter consciência naquilo que eu sou interiormente. Essas são as duas testemunhas. E uma espiritualidade, cada corpo em específico, e mais nada, certo? Pode ter formação de Cristo que explica isso? Sim. Por que que tem isso? Porque as pessoas sempre acreditam no que vê. Então, para elas entenderem todos os processos de Deus, essa formação ela vem de uma forma física mesmo. Vamos dizer isso, certo? Física mesmo. Vamos lá. Que nesse caso que eu estou dizendo física é Pedro no meio, Tiago de um lado e João, né, na esquerda, né, que eles são muitos ideológicos quando eles parecem, né, por exemplo, com uma consciência, por exemplo, em específico, nesse caso aqui, onde eu estou expressando, eles são muito ideológicos. Você não vai saber quem é João, você não vai saber quem é Pedro, você não vai saber quem é Tiago. Agora, se você tiver uma consciência espiritual, então você vai entender que a sua testemunha, o que tiver à sua direita, é a consciência da vida. E que a consciência da vida ideologicamente é representada por Tiago. Aí, o corpo emocional é representado pelo Pedro, certo? Isso tudo pode estar no mesmo espaço de corpo. E o João, a consciência do relacionamento social, bem representado por João. O João é muito complexo, ainda mais ainda, porque ele pode ser o anticristo, ele pode ser a glória desse corpo emocional. Ele está sendo gloriado com Cristo. Então, ele divide essas ideias bem ideologicamente, interior e exterior, falso, verdadeiro, ok? Muito ideologicamente. Mas a princípio vocês compreendem, cada um de vocês são divididos em dois, consciência interior e consciência exterior. Isso explica as duas testemunhas de cada corpo em específico, e nada mais, ok? A palavra da vida não pode explicar as duas testemunhas, senão o que estiver à direita deste corpo emocional, sendo uma das. Quando eu falei à direita do corpo emocional e sendo uma das, isto explica, agora olha só, isto explica a palavra da vida apenas
A palavra da vida é apenas isso explica que a palavra da vida é apenas uma consciência da vida, certo? Para mim, para que eu tenha uma consciência da vida, eu tenho que estar habitado no meu corpo, nada mais que isso. Eu estou habitado, eu tenho a consciência da minha vida e não da vida do outro, né? Não da vida do outro, eu tenho consciência da minha vida, né? Que de uma certa forma ele representa um nosso espaço dentro de nós, que no futuro a gente vamos falar dos 4 planos das palavras, que vai ficar muito interessante, ok? Vamos, né, só para vocês entenderem, dividir essas palavras em 4 planos, por exemplo, palavra espírito transformando em palavra, palavra transformando em vida, e vida, palavra transformando em corpo e tudo de uma forma ideológica para a gente falar, e o corpo transformando em glória em corpo de comum, para a gente ver esses planos evolutivos separadamente, como que a gente pode proceder nesses tipos de conhecimento, ok? Sendo que as 2 testemunhas vai explicar o que estiver à direita deste corpo emocional, a consciência da vida. Se ela está à direita, representando o nosso interior, é a consciência da vida. E o que estiver à esquerda deste corpo emocional, a consciência deste corpo emocional. Eu estou me realizando com o meu corpo interior, então eu estou tendo uma consciência deste corpo emocional. Eu estou sendo honesto com a minha sociedade, eu estou sendo gloriado com Cristo, eu estou me conectando com Cristo. Entenda isso de todas as formas, para representar uma ideologia espiritual de cada corpo em específico. Presta bem atenção nisso. Para representar uma ideologia espiritual de cada corpo em específico, né? E de forma que as 2 testemunhas podem ganhar uma realidade emocional na formação de Cristo. Quando eu falei ganhar uma realidade emocional na formação de Cristo, olha, aqui está. Por exemplo, Tiago, Pedro e João. Né? É uma formação. Nesse tempo de fim, ela é formada com essa estrutura. Tiago, Pedro e João. E todos esses são corpos emocionais. São corpos emocionais. O que eu quero dizer com isso? Então, olha só, ele faz parte, esses 3 faz parte da cabeça de Cristo. Esses 3 faz parte da cabeça de Cristo, hein? Do jeito que eu estou falando, Tiago, Pedro e João, certo? De uma certa forma, ele tem uma complexidade para você entender isso. Mas agora, quando eu falo na consciência interior, a consciência interior representa cada corpo em específico, né? Por que que a cabeça de Cristo ela foi formada com esses 3? Por quê? Porque as pessoas são incrédulas. Ela sempre acredita em que vê. Então, de uma certa forma, tudo vai ficar bem especificado, está tudo na Bíblia significativa, vocês entendam da sua forma, ok? E de forma que as 2 testemunhas podem ganhar uma realidade emocional na formação de Cristo. Isto explica que a verdade do interior do corpo não explica a falsidade do exterior do corpo, nem o exterior do corpo, nem o exterior, a realização desta realidade, e tudo que estiver no interior do corpo, né. Quando eu falei isso, né, porque essas posturas, ela tem as suas realização, essa cabeça de Cristo ela tem a sua realização, mas de acordo que isso também é uma realização pessoal. À medida que eu tenho consciência no meu corpo interior, eu tenho a consciência da vida, eu não preciso mais de testemunha de ninguém, eu preciso só me realizar com Deus e com Cristo. Eu preciso só isso. Aí, o que que acontece? Tudo que vai para fora é o abismo, digamos assim. Eu não é tempo do fim, anticristo, sociedade está negado, tudo é abismo. Ai, passou o tempo do fim, então nós vamos gloriar. Com Cristo nós vamos ser gloriados, nós vamos passar confiança para a sociedade vai passar confiança para nós, tudo vai ficar organizado, tranquilo, vai poder relacionar tudo numa forma honesta, sem crise, sem nada, ok? Vocês compreendem isso, né? De uma forma, eu sempre eu tenho, né, uma complexidade, né, às vezes eu tenho que medir as minhas palavras para que isso seja uma coisa que de conscientização apenas, porque a ideia sempre é trazer uma conscientização, certo? Porque vocês têm que, de uma certa forma, absorver esses tipos de conhecimento para que vocês não deixa para que vocês
não seja mais essa vítima social, certo? E que você não seja escravo dessa sociedade alternativa, certo? Vamos entender isso. Vou dar continuidade no próximo blog, né? Blog de Vou dar continuidade no blog de 474. Enoque, o pai da vida, sempre vai ficar muito interessante à medida que vocês acompanhem tudo, né? Dedique a aprender isso. Não se distraia por nenhum minuto, né? Tudo que eu falo aqui, se vocês pegar qualquer uma dessas expressão, né, por mais simples que for, vocês levar isso na sua consciência todo dia, repetindo, trabalhando, né, o relacionamento social, né. Eu vou durar com esse relacionamento social até 800, né, mais ou menos nessa média. De lá eu vou mudar os meus comportamentos dentro do blog diário. É um plano Deus do início, dividindo esses blogs diários em 4 partes, em 1.290 blogs diários, dividindo ele em 4 partes, 1.335, quer dizer, 1.335 dias, dividindo ele ideologicamente em 4 partes, né. Aí esse já tem blog diários antes, quando eu comecei explicando sobre isso, né, não é o caso de eu estar explicando, é só uma formalidade mesmo. Aliás, se vocês não viram blogs anteriores do início, Deus do início acompanhe. É muito importante para vocês trabalhar isso aqui, para você chegar até aqui. Vocês não tirem conclusões precipitadas, é muito importante. Eu sempre deixo tudo dentro da descrição do vídeo para com praticidade, para vocês, né, terminou de ver um vídeo, vocês volta lá e volta um vídeo atrás, né, para que vocês possam ter consciência. A partir desses blogs diários, estou colocando um antecedente também, um que antecede a esse blog diário para vocês, né, de uma certa forma relacionar isso de todas formas, independente do dia que você estiver, né, ouvindo essas ideologia, tá? Ideologia, espiritualidade e conscientização, certo? Ideologia, espiritualidade e conscientização. Acompanhe o próximo blog. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.